Jovem desmaia de fome após ser demitida. Mas o milionário que a salvou revela um segredo chocante. Laura caminhava pelas ruas cinzentas da cidade. Cada passo era um lembrete de seu desesperador ostracismo. Os prédios imponentes não a aqueciam. Ao contrário, a cada instante, ela sentia o frio cortante da traição. A demissão, tão repentina e injusta, ecoava em sua mente. Ela havia dado tudo por aquela empresa, acreditando em promessas que agora pareciam risíveis. Olhava para as vitrines de lojas reluzentes, mas o brilho se esvaía ao pensar em seu estômago vazios, nos dias que se arrastavam sem comida. Entre os murmúrios da multidão apressada, seu corpo fraquejava, até que tudo ao seu redor escureceu. O impacto com o chão foi como rompante de vida. O barulho e a agitação da cidade se tornaram um pano de fundo distante. Ela desmaiou, seus sentidos se apagaram, e enquanto a vida seguia sem parar, um par de mãos firmes a ergueu do chão. Hugo, um milionário excêntrico e misterioso, a observou com uma mistura de preocupação e curiosidade. Quando Laura despertou, a luz era suave, diferente do caos que deixara para trás. O ambiente era luxuoso, mas, ao mesmo tempo, havia algo em Hugo que a intrigava, e ele revelou ser seu ex-chefe, aquele que havia perdido a batalha contra as sombras traiçoeiras da empresa. A culpa e a angústia se entrelaçaram em seu olhar ao contar que tudo o que ocorreu foi resultado de um plano cruel, orquestrado por sócios desonestos. Laura sentiu seu coração acelerar. Você sabia de tudo isso? Pensou enquanto anotava cada palavra dele. Eram momentos de tensão, repletos de risos nervosos e olhares desconfiados. Hugo precisava da ajuda de Laura para expor a corrupção, mas a verdade é que a confiança não nascia fácil ali. Ele parecia tão próximo e, ao mesmo tempo, tão distante. Um segredo pairava em sua aura que a deixava inquieta. O que ele ocultava? Qual seria o preço da sua generosidade? Laura ponderou sobre as implicações daquela ajuda. A luta contra a corrupção poderia trazer justiça, mas também representava um caminho perigoso. Alguns poderiam considerá-los aliados, enquanto outros poderiam ver o escândalo à espreita, prontos para devorar qualquer um que ousasse se opor ao sistema. O turbilhão de emoções tomou conta dela. Qualquer escolha poderia se mostrar letal. O olhar de Hugo era intenso, quase hipnotizante. Mas havia um mistério, aquela história que ela ainda não conseguia decifrar. A atmosfera estava carregada de promessas e traições, jogando luz sobre questões não ditas. Laura se viu em um dilema: seguir esse caminho sombrio e incerto ou afastar-se de um jogo que poderia consumir sua vida. Com o peito apertado, sua determinação começou a renascer. Ela precisava descobrir a verdade, não apenas para salvá-los, mas para se salvar também. Os fios da vida os uniam em um improvisado palco de drama e suspense. O que realmente Hugo escondia? Cada dia a colocava em uma dança mortal entre confiança e medo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida
no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Laura estava angustiada. O olhar de Hugo fazia seu estômago revirar. Não apenas pela força daquelas palavras que soavam como um eco de esperança em meio ao desespero, mas também pelo mistério que o cercava. Enquanto ele falava, ela notava os detalhes do ambiente opulento que parecia opressivo naquele momento. As cortinas pesadas, os móveis elegantes, um mundo distante do seu. Mas havia algo além daquele luxo que a deixava inquieta. Laura, precisamos agir rápido. Hugo continuou, rompendo o silêncio tenso. Não podemos deixar que isso passe em branco. A corrupção está mais perto do que imagina. Ela sentia o peso da responsabilidade, mas também uma leve hesitação. Tomar partido poderia ser perigoso. Subitamente, um barulho estrondoso rompeu a conversa. A porta do escritório se abriu com um impulso, causando um estalo profundo que reverberou pela sala. Um homem entrou, ofegante e com os olhos arregalados. Laura reconheceu aquele rosto, um antigo colega de trabalho, Ricardo. Ele parecia um espírito em meio à tempestade. Desculpe, mas você precisa saber disso, Ricardo disse, quase sem fôlego. A empresa, ela não apenas demitiu você. Ele hesitou, olhando para Hugo como se quisesse medir a reação dele. Há um plano. Eles estão se movendo. Estão a caminho daqui. Laura sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer? Que plano? O que fui descobrindo é muito maior do que parece. Eles estão desviando dinheiro, mas também ele parou, pedindo coragem. Estão armando para você, Laura. Fui alertado sobre isso. Se não agirmos, você pode ser a próxima vítima. Hugo olhou para Laura com um misto de urgência e preocupação. Isso confirma o que eu temia. Eles não querem deixar rastros. Estão prontos para atacar. A voz dele estava carregada de emoção, e por um instante ela se esqueceu de suas dúvidas. Antes que qualquer um pudesse responder, o ambiente se iluminou com a luz intermitente de sirenes. Um alvoroço lá fora. O silêncio se quebrou em gritos e confusão. A polícia está aqui, uma voz gritou do corredor. Alguém denunciou. Eles vieram. Hugo se levantou rápido. Não podemos ficar aqui. Eles vão vir atrás de você, Laura. O pânico estava evidente em sua expressão. Ricardo parecia pronto para agir. Acho que podemos usar a saída dos fundos. É a única chance. Era a hora de decidir. Laura sentia os batimentos acelerando. Confiar ou não em Hugo. Ele era seu ex-chefe. Mas agora ele havia revelado mais do que poderia imaginar. Uma avalanche de questões rugiu em sua mente. E você? O que você esconde, Hugo? Você é quem trouxe isso tudo para mim. Hugo parecia chocado, mas havia algo em seu olhar que a fez hesitar novamente. Uma camada de complexidade que seu instinto tentava decifrar. Ele se aproximou, uma voz tremendo. Por favor, confie em mim. Vamos expor tudo. Mas antes que pudesse responder,
A porta principal se rompeu com um estrondo. A polícia invadiu, armas em punho, gritando ordens. Ninguém se move. Todos no chão. O caos se instalou. Laura sentia o corpo gelar. O que estava acontecendo? O que realmente Hugo escondia? A confiança que começou a se formar agora se perdia em meio a essa reviravolta. O que eles fariam agora? A tensão era palpável. Laura se encontrava em uma armadilha, uma escolha mortal à sua frente. E o que ainda estava por vir poderia mudar tudo. A tensão na sala era palpável. As vozes da polícia ressoavam como ecos distantes, mas Laura não conseguia se mover. O olhar de Hugo é intenso, quase desesperado. Precisamos sair, agora! Ele gritou. Mas antes que pudesse dar reparo na situação, tudo mudou. Uma explosão de vidro e madeira ressoou longe, abruptamente. A porta do escritório foi arrombada. 3 homens entraram, vestidos de preto, com rostos encobertos. Hugo se virou instantaneamente, seus olhos cheios de pânico. Eles não é possível, murmurou. Então se virou para Laura e Ricardo. Corram, mas algo intranquilizou Laura. Um dos homens apontou uma arma diretamente para Hugo. O sangue dela ferveu. O homem, com uma voz profunda, deu um passo à frente. Você pensou que poderia nos enganar. Você deveria ter ficado quieto. Ricardo, ao lado de Laura, estava paralisado. Hugo, o que acontece? O que você escondeu? Essa pergunta reverberou como um trovão na sala. Os olhos de Hugo se abriram como se um segredo estivesse prestes a desmoronar sobre todos eles. Eu não pude contar a vocês tudo. Eu estava tentando proteger você, Laura. A voz dele tremia. Mas neste momento, Laura estava mais confusa do que nunca. Proteger de quê? De quem? Quem são eles? Os homens começaram a se mover. Um deles passou por Laura e, em um gesto rápido, puxou Hugo para o lado. Esse é o fim, Hugo, você e suas revelações. O coração de Laura estava uma tempestade. Hugo! Gritou, mas já era tarde. Com um golpe rápido, o homem pressionou Hugo contra a mesa. Todos assistiram em silêncio. O tempo parecia congelar. E então, Laura percebeu. Estava acontecendo exatamente o que Ricardo havia alertado. Não era apenas uma tentativa de derrubá-la. Era uma emboscada mais profunda e traiçoeira. Quando os homens começaram a entrar em confronto com... um barulho ensurdecedor ecoou pela sala. Algo se despedaçou. Olhando rapidamente, Laura viu que um dos homens havia sido derrubado pelo choque de um objeto jogado ao chão. O nome deste homem era precisado, mas ao girar a cabeça ela percebeu algo chocante. Era um antigo colega dela, Marco. Ele estava de pé, com um olhar frio e determinado. Desculpe, Hugo, mas é isso que você escolheu. Marco, a confiança dele, que sempre fora sólida, se desfez diante de suas mãos. Laura ficou sem palavras. Ele estava envolvido? Hugo olhou espantado. Marco, você? Simultaneamente a cena tomou um rumo inesperado. Marco apontou sua arma e fez uma revelação devastadora. Desculpe, Laura, mas você nunca deveria ter se metido nisso. O caminho que você pensou que estava tomando leva a um abismo. E eu estou aqui para garantir que você não caia. As palavras dele eram gélidas como aço. O choque da traição a atingiu como um soco. A imagem de Marco, alguém em quem ela confiava, agora se transformava em um fantasma ameaçador. Isso é um engano. Você estava ao meu lado durante todo o tempo.
As emoções dispararam e Laura sentiu o pânico abrindo um buraco dentro dela. E enquanto a confusão invadia a sala, a sirene da polícia se tornou mais intensa e os homens em preto começaram a recuar. O ambiente se tornava gradualmente caótico. Hugo estava preso entre a mesa e a parede, enquanto Ricardo lutava contra seu próprio pânico. A tensão estava no ar. Marco tinha uma escolha a fazer. Hugo olhou para Laura e então, em um movimento rápido, tentou se soltar. Laura, precisa confiar em mim. Eu sei como sair dessa. Mas as palavras dele já não faziam sentido. Cada segundo que passava parecia uma eternidade. O que estava acontecendo? A verdade era mais obscura do que ela imaginava. E com um único disparo que ecoou na sala, o coração de Laura parou. O que era real e o que era uma armadilha? O mundo parecia girar. Agora, longe da saída, cercada por mentiras e enganos, ela percebeu que a verdade era o último lugar onde ela gostaria de estar. E quando as luzes piscaram novamente, deixando tudo em penumbra, a pergunta que ecoou em sua mente a perfurou como uma faca. Quem realmente era o inimigo? O estalo do disparo ecoou pela sala e o mundo de Laura parecia desmoronar em um instante. O coração dela parou e a tensão tomou conta de seu corpo. Olhando em volta, tudo parecia um borrão. Hugo estava ameaçado e Marco, seu antigo amigo, revelava ser o inimigo. O tempo parecia suspenso e, por um momento, Laura não tinha certeza do que fazer. O que ela realmente sabia sobre as pessoas ao seu redor? Mas então, em meio ao caos, uma luz ofuscante rompeu a escuridão. A porta principal foi arrombada novamente, desta vez com um esplendor inesperado. Um grupo de homens e mulheres, todos vestidos com uniformes de proteção, irrompeu pela entrada e, em segundos, tomou conta da sala. Eles não eram policiais comuns, mas agentes especiais com uma missão. E, para sua surpresa, um deles era o ex-namorado de Laura, Rafael. "Laura, estou aqui para te ajudar", ele gritou, enquanto os novos invasores se moviam com destreza, neutralizando os homens de preto um a um. A visão de Rafael, reconhecível e familiar, trouxe uma onda de alívio, mas também de confusão. Ele havia saído da sua vida abruptamente, e tudo o que ela conhecia sobre ele se transformou de um dia para o outro. O passado se misturava com um presente caótico, e a realidade parecia uma montanha-russa. Mas não havia tempo para pensar. O olhar de Rafael fixou-se em Marco, que, ainda paralisado, parecia confuso. "Você", gritou Rafael, apontando para ele. "Você está atrás disso." Sua voz era sombria e carregada de indignação. Todo mundo na sala sentiu como se um novo ingrediente explosivo tivesse sido adicionado à mistura já volátil. E então, em uma reviravolta chocante, Marco sorriu. Um sorriso frio, mas que não trazia alívio. "Otário, você realmente pensa que eu estava do lado dela? Eu trabalho para eles." As palavras saíram de seus lábios com uma facilidade desconcertante. Toda essa confusão? Parte de um plano maior. Laura ficou paralisada. Seus olhos se desviaram de Marco para Rafael e de volta. "Você é um traidor, Marco. O que está acontecendo aqui?" A dor no seu peito se intensificou. O amigo em quem confiava
Era um cúmplice da corrupção que tentava derrubar sua vida. Todo mundo parecia ter jogado um tabuleiro de xadrez, onde ela era a única peça sem controle. Rafael então começou a tirar uma gravação e, mesmo no calor do momento, Laura viu um lampejo de culpa em seus olhos. Temos imagens. O que você mostrou a Laura era só uma parte. Você armou para colocar ela contra eles, não foi? O movimento de Rafael provocou uma onda de raiva em Marco. O ex-amigo pareceu perder o controle, apontando para Rafael com um olhar mesquinho. Acha que tem autoridade aqui? O jogo não acabou. Ainda estamos em jogo. Nos olhos de Laura, tudo parecia uma confusão. As revelações voavam como flechas, cada uma atingindo em cheio. Se Marco realmente era um traidor, quem mais estava aliado a esse plano sombrio? E o que Rafael realmente sabia? Seria ele um aliado ou um manipulador por trás das cortinas, jogando todos contra todos? E antes que alguém pudesse processar a magnitude da situação, um segundo tiro disparou na sala. O mundo ao redor dela parecia desvanecer novamente, enquanto todo o caos se esvaía em um grito coletivo. Laura. Era a única coisa que ela conseguia ouvir antes de finalmente perder a consciência, deixando tudo em um turbilhão de dúvidas e uma pergunta final ecoando em: sua mente, como que realmente poderia ser confiável quando o mundo estava girando fora de controle? A escuridão tomou conta de Laura como um manto opressor. Quando ela finalmente abriu os olhos, o mundo ao redor ainda girava em um turbilhão. A visão estava turva, mas a primeira coisa que notou foi Rafael, seu ex-namorado, em pé, determinado, mas com uma expressão que misturava alívio e apreensão. Laura, você está bem? Ele se inclinou, sua voz penetrando seu campo de visão embaçado. Mas antes que pudesse responder, a sala estava em frenesi. Os homens disfarçados de preto estavam sendo dominados. Mas Marco, naquele momento, ele começou a rir, um riso baço e frio, que reverberou como um eco aterrador. Vocês realmente acham que ganharam? É muito mais complexo do que uma simples emboscada. Sua expressão era de triunfos, a presença dele mudando imediatamente a tensão da sala. Laura se levantou, tentando ignorar a dor que pulsava em sua cabeça. Marco, o que você está dizendo? A dúvida brotou em seu coração, cada palavra dele como uma facada. Você trabalha para quem? Rafael se virou para ele, a raiva transparecendo em cada linha de seu rosto. Você estava tramando tudo isso. O que você ganhou em jogar a amiga contra os outros? Vocês não entendem. Eu sou só uma peça em um tabuleiro muito maior. Marco gritou, colapsando sob a pressão. As coisas estavam mudando a cada segundo. E então, como um trovão, um segundo disparo cortou o ar. Todo mundo se virou, o pânico e a fúria misturando-se. A tensão se acumulava, como um arco prestes a quebrar. Acho que você não deveria ter se metido em meus planos. Uma voz suave e familiar se ergueu na frenesia. Laura virou rapidamente, reconhecendo aquela voz. Você. E então, o mundo dela simplesmente ruía. Mariana, sua melhor amiga desde a infância, estava ali, com uma arma na mão e um olhar resoluto. Desculpe, Laura, mas você realmente pensou que poderia escapar? Essa guerra não é sua. Você só estava no caminho.
As palavras dela foram um golpe direto. Mariana, como você pode fazer isso? Laura sentiu sua garganta apertar. As lembranças de risadas compartilhadas e segredos guardados agora se esvaneciam diante do peso do que estava acontecendo. Você precisa entender. Você não sabe do que eles são capazes. Eu precisava fazer isso para sobreviver. Lágrimas escorriam pelo rosto de Mariana, mas sua mão não tremia. A traição estava se formando em todas as direções, e cada rosto familiar se tornava mais um estigma na confusão. O olhar de Rafael se encheu de incredulidade. Você tá do lado deles? Como pode, Mariana? Silêncio. Todos na sala eram sombras, uma da outra. Laura sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Então tudo isso foi uma encenação? Você estava me manipulando? Por que, Mariana? Você era minha amiga. Era, antes de tudo isso. Mas a verdade é que você estava fazendo as escolhas erradas. Você se uniu a ele, a Hugo. Isso é o que eles querem, Laura. Em pouco tempo, você seria apenas mais uma peça descartável. A confirmação pesava no ar. Um nó se formou na garganta de Laura e um aperto no peito dela. Com o caos ao redor, Marco olhou para Laura e, em um tom acusador, disse: Viu? Ninguém pode ser confiável. Você está cercada de falsidades. Ele estava certo. Tudo era uma encenação. Um palco onde cada um estava jogando um papel que não era seu. Mas a tristeza rapidamente se transformou em raiva. Você não tem ideia do que estou disposta a fazer agora. Se precisarmos lutar contra vocês todos, faremos. Laura sentiu um novo impulso. O que aconteceria a seguir? O jogo estava apenas começando. Enquanto as luzes piscaram, um novo grupo apareceu na porta, mais uma vez, alterando o curso da noite. Mas o que quer que estivesse à espreita, além daquelas portas, Laura sabia que precisaria escolher com cuidado em quem confiar. Todo o seu mundo havia virado de cabeça para baixo. E agora? Essa era uma pergunta cercada de desespero. A escuridão tomou conta de Laura, como um manto opressor. Quando ela finalmente abriu os olhos, o mundo ao redor ainda girava em um turbilhão. A visão estava turva, mas a primeira coisa que notou foi Rafael, seu ex-namorado, em pé, determinado, mas com uma expressão que misturava alívio e apreensão. Laura, você está bem? Ele se inclinou, sua voz penetrando seu campo de visão embaçado. Antes que pudesse responder, a sala estava em frenesi. Os homens disfarçados de preto estavam sendo dominados. Mas Marco, naquele momento, ele começou a rir, um riso baixo e frio que reverberou como um eco aterrador. Vocês realmente acham que ganharam? É muito mais complexo do que uma simples emboscada. Sua expressão era de triunfo, presença dele mudando imediatamente a tensão da sala. Laura se levantou, tentando ignorar a dor que pulsava em sua cabeça. Marco, o que você está dizendo? A dúvida brotou em seu coração, cada palavra dele como uma facada. Você trabalha para quem? Rafael se virou para ele. A raiva transparecendo em cada linha de seu rosto. Você estava tramando tudo isso? O que você ganhou em jogar a amiga contra os outros?
Vocês não entendem. Eu sou só uma peça em um tabuleiro muito maior. Marco gritou, colapsando sob a pressão. As coisas estavam mudando a cada segundo. E então, como um trovão, um segundo disparo cortou o ar. Todos se viraram, o pânico e a fúria misturando-se. A tensão se acumulava, como um arco prestes a quebrar. Acho que você não deveria ter se metido em meus planos. Uma voz suave e familiar se ergueu na frenesia. Laura virou rapidamente, reconhecendo aquela voz. Você. E então, o mundo dela simplesmente ruía. Mariana, sua melhor amiga desde a infância, estava ali, com uma arma na mão e um olhar resoluto. Desculpe, Laura, mas você realmente pensou que poderia escapar? Essa guerra não é sua. Você só estava no caminho. As palavras dela foram um golpe direto. Mariana, como você pode fazer isso? Laura sentiu sua garganta apertar. As lembranças de risadas compartilhadas e segredos guardados agora se esvaneciam diante do peso do que estava acontecendo. Você precisa entender. Você não sabe do que eles são capazes. Eu precisava fazer isso para sobreviver. Lágrimas escorriam pelo rosto de Mariana, mas sua mão não tremia. A traição estava se formando em todas as direções, e cada rosto familiar se tornava mais um estigma na confusão. O olhar de Rafael se encheu de incredulidade. Você está do lado deles? Como pode, Mariana? Silêncio. Todos na sala eram sombras uma da outra. Laura sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Então tudo isso foi uma encenação? Você estava me manipulando? Por que, Mariana? Você era minha amiga. Era, antes de tudo isso. Mas a verdade é que você estava fazendo as escolhas erradas. Você se uniu a ele, a Hugo. Isso é o que eles querem, Laura. Em pouco tempo, você seria apenas mais uma peça descartável. A confirmação pesava no ar. Um nó se formou na garganta de Laura e um aperto no peito dela. Como caos ao redor, Marco olhou para Laura e, em um tom acusador, disse: Viu? Ninguém pode ser confiável. Você está cercada de falsidades. Ele estava certo. Tudo era uma encenação, um palco onde cada um estava jogando um papel que não era seu. Mas a tristeza rapidamente se transformou em raiva. Você não tem ideia do que estou disposta a fazer agora. Se precisarmos lutar contra vocês todos, faremos. Laura sentiu um novo impulso. O que aconteceria a seguir? O jogo estava apenas começando. Enquanto a tensão aumentava, o inesperado aconteceu. A porta explodiu em pedaços e um grupo de homens em trajes de combate irrompeu na sala. Não eram policiais, mas homens de uma empresa privada devidamente armada. O líder deles era um homem alto e musculoso, com uma cicatriz no rosto, que falava de batalhas antigas. Estamos aqui para pegar a informação. Ninguém se move. A voz firme do líder soou e o ambiente virou um campo de guerra. Os homens de Mariana e Marco estavam agora cercados. Laura olhou para Rafael. Ele parecia tão confuso quanto ela. O que está acontecendo? Ele sussurrou, mas ela não tinha resposta. As luzes piscavam e as vozes se mesclavam em um caos ensurdecedor. E naquele momento, Laura viu algo que a paralisou. O líder da equipe armada olhou diretamente para Mariana. Um reconhecimento instantâneo surgindo entre os dois.
Ele a chamou pelo nome. Mariana, você não deveria estar aqui. A revelação foi como um golpe. O que estava acontecendo? Todos se viraram para Mariana e a sala ficou em silêncio. Você conhece ele? Laura não conseguia acreditar. Mariana hesitou, suas mãos tremiam. Acho que é hora de você saber. Tudo o que fiz até agora foi para proteger você. O que isso significava? Laura estava perdida em um mar de confusão e dor. Proteger de quê? A pergunta saiu com uma força que surpreendeu a todos. As respostas estavam ali, mas a verdade parecia mais obscura do que nunca. E enquanto as luzes piscavam novamente, ecoando a confusão e o desespero, Laura percebeu que estava prestes a entrar em um jogo muito maior do que ela poderia imaginar, onde as regras estavam mudando a cada segundo. O que mais estava por trás dessa traição? E mais importante, em quem ela poderia realmente confiar? A escuridão tomou conta de Laura como um manto opressor. Quando ela finalmente abriu os olhos, o mundo ao redor ainda girava em um turbilhão. A visão estava turva, mas a primeira coisa que notou foi Rafael, seu ex-namorado, em pé, determinado, mas com uma expressão que misturava alívio e apreensão. Laura, você está bem? Ele se inclinou, sua voz penetrando seu campo de visão embaçado. Mas antes que pudesse responder, a sala estava em frenesi. Os homens disfarçados de preto estavam sendo dominados. Mas Marco, naquele momento, ele começou a rir, um riso baixo e frio que reverberou como um eco aterrador. Vocês realmente acham que ganharam? É muito mais complexo do que uma simples emboscada. Sua expressão era de triunfo, a presença dele mudando imediatamente a tensão da sala. Laura se levantou, tentando ignorar a dor que pulsava em sua cabeça. Marco, o que você está dizendo? A dúvida brotou em seu coração, cada palavra dele como uma facada. Você trabalha para quem? Rafael se virou para ele, a raiva transparecendo em cada linha de seu rosto. Você estava tramando tudo isso? O que você ganhou em jogar a amiga contra os outros? Vocês não entendem. Eu sou só uma peça em um tabuleiro muito maior. Marco gritou, colapsando sob a pressão. As coisas estavam mudando a cada segundo. E então, como um trovão, um segundo disparo cortou o ar. Todos se viraram. O pânico e a fúria misturando-se. A tensão se acumulava, como um arco prestes a quebrar. Acho que você não deveria ter se metido em meus planos. Uma voz suave e familiar se ergueu na frenesia. Laura virou rapidamente, reconhecendo aquela voz. Você! E então o mundo dela simplesmente ruía. Mariana, sua melhor amiga desde a infância, estava ali, com uma arma na mão e um olhar resoluto. Desculpe, Laura, mas você realmente pensou que poderia escapar? Essa guerra não é sua. Você só estava no caminho. As palavras dela foram um golpe direto. Mariana, como você pode fazer isso? Laura sentiu sua garganta apertar. As lembranças de risadas compartilhadas e segredos guardados agora se esvaneciam diante do peso do que estava acontecendo. Você precisa entender.
Você não sabe do que eles são capazes. Eu precisava fazer isso para sobreviver. Lágrimas escorriam pelo rosto de Mariana, mas sua mão não tremia. A traição estava se formando em todas as direções, e cada rosto familiar se tornava mais um estigma na confusão. O olhar de Rafael se encheu de incredulidade. Você está do lado deles. Como pode, Mariana? Silêncio. Todos na sala eram sombras uma da outra. Laura sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Tudo isso foi uma encenação? Você estava me manipulando? Por quê, Mariana? Você era minha amiga. Era, antes de tudo isso. Mas a verdade é que você estava fazendo as escolhas erradas. Você se uniu a ele, a Hugo. Isso é o que eles querem, Laura. Em pouco tempo, você seria apenas mais uma peça descartável. A confirmação pesava no ar. Um nó se formou na garganta de Laura e um aperto no peito dela. Com o caos ao redor, Marco olhou para Laura e, em um tom acusador, disse: Viu? Ninguém pode ser confiável. Você está cercada de falsidades. Ele estava certo. Tudo era uma encenação. Um palco onde cada um estava jogando um papel que não era seu. Mas a tristeza rapidamente se transformou em raiva. Você não tem ideia do que estou disposta a fazer agora. Se precisarmos lutar contra vocês todos, faremos. Um novo impulso. O que aconteceria a seguir? O jogo estava apenas começando, enquanto a tensão aumentava. O inesperado aconteceu. A porta explodiu em pedaços, e um grupo de homens em trajes de combate irrompeu na sala. Não eram policiais, mas homens de uma empresa privada devidamente armada. O líder deles era um homem alto e musculoso, com uma cicatriz no rosto que falava de batalhas antigas. Estamos aqui para pegar a informação. Ninguém se move. A voz firme do líder soou, e o ambiente virou um campo de guerra. Os homens de Mariana e Marco estavam agora cercados. Laura olhou para Rafael. Ele parecia tão confuso quanto ela. O que está acontecendo? Ele sussurrou. Mas ela não tinha resposta. As luzes piscavam e as vozes se mesclavam em um caos ensurdecedor. E naquele momento, Laura viu algo que a paralisou. O líder da equipe armada olhou diretamente para Mariana, um reconhecimento instantâneo surgindo entre os dois. Ele a chamou pelo nome. Mariana, você não deveria estar aqui. A revelação foi como um golpe. O que estava acontecendo? Todos se viraram para Mariana e a sala ficou em silêncio. Você conhece ele? Laura não conseguia acreditar. Mariana hesitou. Suas mãos tremiam. Acho que é hora de você saber. Tudo o que fiz até agora foi para proteger você. As palavras dela a atingiram como um raio. Proteger de quê? Laura sentiu seu coração disparar. Cada respiração se tornava mais difícil, como se a verdade estivesse prestes a despencar. O homem de terno escuro colocou a mão no ombro de Mariana e sussurrou algo que ninguém mais ouviu. O rosto dela se contorceu de dor. Eles estão nos controlando, Laura. Fui enviada para te observar, mas não podia fazer nada. O que eles querem é você. Um grito ecoou na mente de Laura. O que queriam dela? Qual era o papel dela nesse jogo todo? O olhar de Rafael se intensificou. Mariana, você estava com eles o tempo todo. Como pôde? As emoções explodiram na sala.
Olhares de incredulidade e traição cruzavam como flechas. Mariana, seu porto seguro, se transformou no maior dos enigmas. Laura estava perdida em um mar de confusão. E enquanto as vozes se elevavam, algo inesperado aconteceu. O homem do terno puxou Mariana para o lado em um movimento brusco. Precisamos de você agora, Mariana, disse ele, e antes que pudesse protestar, ele disparou em direção à saída, arrastando-a com ele. Laura ficou paralisada, tudo em sua vida desmoronando diante de seus olhos. Mariana, gritou, mas a porta se fechou com estrondo, isolando-a em um pesadelo. Foi então que tudo desmoronou. O que estava acontecendo agora? Ela viu Rafael ao seu lado, não mais como um aliado, mas como um desconhecido. O que ele sabia? Com o seu coração acelerando, Laura percebeu que estava cercada por mentiras, e a verdade que tanto buscava poderia muito bem ser seu último fôlego. A linha entre amigos e inimigos estava borrada. Quem realmente queria o que era melhor para ela? A pergunta ecoou em sua mente enquanto a realidade se desintegrava ao seu redor. A escuridão tomou conta de Laura como um manto opressor. Quando ela finalmente abriu os olhos, o mundo ao redor ainda girava em um turbilhão. A visão estava turva, mas a primeira coisa que notou foi Rafael, seu ex-namorado, em pé, determinado, mas com uma expressão que misturava alívio e apreensão. Laura, você está bem? Ele se inclinou, sua voz penetrando seu campo de visão embaçado. Mas antes que pudesse responder, a sala estava em frenesi. Os homens disfarçados de preto estavam sendo dominados, mas Marco, naquele momento, ele começou a rir, um riso baixo e frio, que reverberou como um eco aterrador. Vocês realmente acham que ganharam? É muito mais complexo do que uma simples emboscada. Sua expressão era de triunfo, enquanto a tensão se acumulava. Laura se levantou, tentando ignorar a dor que pulsava em sua cabeça. Marco, o que você está dizendo? A dúvida brotou em seu coração. Você trabalha para quem? Vocês não entendem. Eu sou só uma peça em um tabuleiro muito maior. Marco gritou, colapsando sob a pressão. As coisas estavam mudando a cada segundo. E então, como um trovão, um segundo disparo cortou o ar. Todos se viraram, o pânico crescente. Antes que alguém pudesse processar o que estava acontecendo, um novo grupo irrompeu pela entrada. E Laura ficou paralisada. Eram figuras conhecidas, e seu coração disparou. A mãe de Laura, Teresa, entrou como uma expressão de raiva e dor. Laura, ela gritou, e o ambiente congelou. Você não sabe de nada. Você não deveria estar aqui. Laura ficou chocada, sem conseguir se mover. Mãe, o que você está fazendo aqui? A confusão a dominou. Teresa estava envolvida? O que estava acontecendo? O olhar de Laura fez o ambiente parecer desmoronar. Eu fiz o que precisava fazer para te proteger. Teresa respirou fundo. Hugo não é quem você pensa. Ele está envolvido demais. E eu pensei que você estivesse a salvo cá. A revelação cortou Laura como uma faca. Como assim? Por que você nunca me contou? Cada palavra era pesada, cada emoção à flor da pele. Teresa começou a chorar. Era para você ser a última a descobrir, e não deveria ter se envolvido com Hugo. Ele estava planejando tudo isso para derrubar a empresa, e também você.
Laura viu a fúria nos olhos de Marco. Ela está mentindo. O plano que você quer destruir é muito maior. E no meio do caos, mais uma pessoa surgiu, quebrando o silêncio que se instalou. Era Mariana. Estou aqui para parar tudo isso. Ela já estava ofegante, mas sua presença trouxe mais perguntas do que respostas. Mariana? A incredulidade apanhou Laura. Você estava com eles. O que está acontecendo agora? Se eu não tivesse feito isso, você estaria perdida. Eu não tive escolha. Mariana soava arrependida, mas seus olhos transmitiam uma determinação feroz que Laura nunca havia visto antes. Teresa, com um olhar intenso, gritou: eles não estão aqui para ajudar. Eles querem que você faça parte da sua destruição, Laura. O jogo virou. Laura estava perdida em um mar de confusão, observando os rostos que antes eram familiares, agora pareciam estranhos. A linha entre aliados e inimigos estava borrada. Rafael olhou para Mariana, depois para Teresa e de volta para Laura. Quem mais está envolvido nisso? O que mais você escondeu de nós? O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. E então, uma terceira pessoa emergiu. Era um homem alto, seu olhar penetrante e confiante. A resposta que todos vocês precisam está aqui. Ele se aproximou com uma segurança inquietante. Sou parte do plano. E vocês estão todos na mira. Laura mal conseguia processar o que estava acontecendo. Você, quem é você? A pergunta saiu como um sussurro, um fio de despreparo. Ele sorriu. Sou o responsável pelo novo mundo que vocês verão. A guerra é só o começo. E enquanto a sala parecia girar, Laura percebeu que sua vida havia se tornado um labirinto sem saída. A verdade que tanto buscava era um gigante que se aproximava, engolfando todos os que estavam ao seu redor. O que estava prestes a ocorrer mudaria tudo, e a única certeza que sobrava era a incerteza de cada passo que estava prestes a dar. Não posso confiar em ninguém, ela murmurou para si mesma. E nesse momento compreendeu que o verdadeiro inimigo poderia muito bem ser alguém que amava. Essa revelação a deixou paralisada. O que realmente estava em jogo? Laura olhou para o homem que havia entrado na sala. O olhar dele era como uma lâmina afiada, cortando a tensão que pairava no ar. Vocês não deveriam estar aqui, ele disse, a voz ressoando com autoridade. Mariana, ainda tremendo, olhou para o homem e a expressão de desespero se transformou em reconhecimento. Rodrigo, você também está aqui? Ela parecia estar em choque, como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Laura ficou atônita. Quem é ele? O nó na garganta dela apertou ainda mais. O passado dela estava se desdobrando em camadas que ela não conseguia compreender. Rodrigo foi meu parceiro. Ele está envolvido nesse jogo, Mariana gaguejou, mas sua voz tinha um tremor que Laura não conseguia ignorar. Envolvido? Ou seja, você trabalha para ele? Laura indagou, os olhos faiscando com raiva. O caos ao redor parecia mais distante. O único foco dela agora era a traição de Mariana, que havia se espalhado como fogo em palha seca. Rodrigo sorriu de forma calculada. Na verdade, Mariana estava apenas seguindo ordens. Um contato importante pediu para garantir que você não se metesse onde não deveria. Laura sentiu a adrenalina percorrer seu corpo.
Ordens? Que tipo de ordens? O que está realmente acontecendo? Sua voz estava mais alta, ecoando na sala e reverberando em seus ouvidos. O olhar de Mariana era um misto de raiva e desespero. Eu não queria que você soubesse, Laura. Eu pensei que estava fazendo a coisa certa. Pensei que poderia te proteger. Proteger de quê? De quem? Rodrigo se inclinou um pouco para a frente, como se estivesse prestes a revelar um segredo devastador. Laura, você é uma das últimas peças-chave. O que começou como um simples plano para derrubar aquela empresa se transformou em algo muito maior. E você está no centro de tudo isso. Logo, Laura sentiu o chão se abrir sob seus pés. Não era apenas uma questão de demissão. Era um esquema em larga escala. A verdade estava mais próxima e mais sinistra do que ela poderia imaginar. O que você quer dizer com no centro de tudo isso? Perguntou ela, a voz quase um sussurro. Neste momento, um estalo interrompeu a conversa. O som de uma explosão distante ecoou. O ambiente tremeu e as luzes começaram a piscar, como se a realidade estivesse se despedaçando junto com os muros da sala. Todos trocaram olhares de pânico. O que foi isso? O medo começou a tomar conta. Rodrigo olhou para a porta. Sua expressão agora semi-trêmula. É mais do que imaginávamos. Eles estão aqui. Laura viu o olhar de Rafael se transformar em uma fornalha de emoções. A polícia ou os homens de Rodrigo? As palavras saíram como um aviso. Mas antes que alguém pudesse responder, a porta explodiu em 1000 pedaços, revelando uma horda de homens armados. Não eram da polícia. Eram agentes de uma agência de segurança privada, com balaclavas e armas em punho. O caos se instalou como um trovão, gritos de choque e horror ecoando na sala. "Peguem todos! Nós precisamos dela!" gritou um dos invasores, seu olhar fixo em Laura. O pânico tomou conta, e Laura entendeu que a verdade sobre ela, sobre todo o plano, estava prestes a se transformar em algo que ela não poderia controlar. Isso era tudo uma armadilha? Você fez isso, Rodrigo? As palavras saíram raspadas na garganta dela, o peso da traição sendo demais para suportar. Rodrigo, que até então parecia seguro, perdeu a compostura. Não era para ser assim. Você não entende. Isto é sob controle e você é a chave. Mariana, ainda tremendo, lançou um olhar desesperado para Laura. Eu pensei que poderia resgatar você, mas agora tudo está prestes a desmoronar. E enquanto a confusão se desenrolava em frenesi, como em um filme de terror, Laura percebeu que a vida que conhecia estava em ruínas. O campo de batalha não era apenas físico, mas emocional. Cada um ao seu redor parecia uma peça de um quebra-cabeça que ela havia tentado montar, mas as peças estavam todas erradas. Quando um grito cortou o ar, Laura sentiu seu coração parar. Uma revelação chocante estava prestes a mudar tudo. Ela não era a única peça importante. Um deles, alguém que ela havia confiado, ostentava um segredo que poderia fazer desmoronar essa guerra antes mesmo de começar. E ainda havia mais. Uma verdade pior do que qualquer uma que ela pudesse imaginar. O que mais estava escondido sob todas essas camadas de enganos? Laura teve a sensação de que um novo desastre estava se aproximando. E a pergunta que não queria responder saltou à sua mente.
quem realmente era o inimigo neste jogo mortal. Laura olhou para aquela cena caótica, tentando entender o que estava acontecendo. Os homens armados, as explosões, as verdades reveladas. Tudo parecia um pesadelo do qual não conseguia acordar. Quem é você realmente, Rodrigo? A pergunta saiu com raiva e desespero, enquanto ele se movia, mantendo sua posição defensiva. Os rostos em sua volta eram como sombras, e cada um carregava um peso de traição que parecia esmagá-la. A adrenalina pulsava em suas veias, e o medo a envolvia como uma segunda pele. Você não tem ideia do que está acontecendo, Laura. Ele gritou, mas a convicção em sua voz soava incerta. Antes que pudesse responder, um estrondo ressoou e a sala caiu em um silêncio tenso. Laura sentiu seu coração disparar. O que mais poderia acontecer? Eu só queria que você estivesse segura. A súplica de Rodrigo não soou verdadeira. Não naquela hora. As palavras dele não a acalmaram. Ao contrário, a raiva que brotou dentro dela transformou-se em determinação. Não era hora para hesitações. Você estava tentando me proteger. Você deveria ter me contado a verdade. Ela gritou, deixando a frustração explodir. Dessa maneira, você me colocou em perigo. Com um movimento rápido, Laura se aproximou dos homens armados, buscando uma saída. Fuja, agora! Gritou Rafael, tentando capturar sua atenção. Mas as palavras dele se perderam no caos, e Laura sabia que tinha que agir. Cada segundo contava, e a vida que conhecia estava prestes a desmoronar. Um dos homens avançou para o grupo, mirando diretamente em Laura. O pânico a envolveu, mas ao olhar em volta, viu como todos estavam em perigo. Uma onda de unidade formou-se entre eles. Laura percebeu que precisavam se unir para derrubar aquele esquema corrupto. Peguem-na! O grito ecoou. E o caos reinou novamente. E foi exatamente nessa fração de segundo que a confiança passou a ser a única arma poderosa que tinham. Deixem ela. O homem que ainda restava gritou com um tom descontrolado, mas não era mais o momento de lutar entre si. Conseguindo uma brecha, Laura se lançou contra um dos homens armados e, em um ato de pura adrenalina, fez o que precisava. Ele caiu, e o que buscava era a verdade. Vamos, contra eles! Gritou para os outros. E enquanto deixava tudo para trás, um grito de determinação passou pelo ar. E ali, diante de tudo, Laura decidiu que não deixaria ninguém a impedi-la de descobrir quem realmente eram seus amigos e quem eram os inimigos. Com a ajuda de Rafael e Mariana, ela se viu na correria em direção à saída. O alvoroço se intensificou e um veneno de traição ainda pairava entre eles, mas havia espaço para a esperança no meio daquele fracasso todo. A verdade ainda estava perdida no ar e a batalha estava longe de terminar. Mas, enquanto corriam, Laura sentiu que, de alguma forma, o poder estava voltando para suas mãos. A luta não era apenas contra os homens armados, mas contra o sistema opressor que buscava destruir tudo o que amava. Ela tinha força e a determinação para lutar. E no momento de se desprender das mentiras, enquanto atravessavam aqueles corredores caóticos, Laura sentiu uma certeza dentro dela. Ela não estava sozinha. Essa era a hora, e o que quer que estivesse por vir, ela estava pronta para encarar. Agora que você chegou até aqui, é o momento de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Você precisa estar com a gente.
Esmague o botão de like agora mesmo para alimentar o algoritmo. Vamos lá! Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final explosivo. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. O futuro das histórias que contamos depende de você.